O que define uma treliça isostática? As treliças são, em resumo, estruturas lineares constituídas por barras retas que configuram painéis triangulares quando conectadas, cuja interseção ocorre por tração e/ou compressão. As treliças são compostas por corda, montante, diagonal, painel e nó. As treliças podem ser divididas em 3 tipos: planas, compostas e espaciais. As treliças planas são aquelas que possuem um conjunto de elementos interligados entre si em forma triangular por intermédio de pinos, soldas e parafusos que têm como objetivo estabelecer uma estrutura rígida e resistir aos esforços normais. Treliça espacial é aquela projetada a fim de responder tanto à ação localizada quanto distribuir de forma eficaz os esforços entre seus elementos, isto é, exige uma interconexão dos elementos que constituem a treliça. As barras e nós suportam as cargas axiais, distribuindo-as no espaço. Já a treliça composta é constituída por 2 simples treliças, conectadas por 3 barras, não simultaneamente concorrentes ou paralelas. Quais suas principais características? Capacidade de suportar os esforços solicitantes, suporta o peso da estrutura de maneira eficiente, ocupa menos espaço, proporciona mais agilidade na execução do serviço, menor valor, função estrutural e arquitetônica e pode acrescentar maior aderência ao concreto. Muito bem-vindos ao canal Engenharia Ativa, sou o engenheiro civil Felipe. E uma grande solução para se vencer vãos muito grandes é utilizar treliças metálicas. E quando a gente fala de telhado, a gente utiliza treliças de madeira. Porém, um pouco do vídeo de hoje vai ser em cima das treliças metálicas. Como a gente já sabe, é uma grande solução quando a gente fala de obras grandes. Mas vocês conhecem o comportamento de uma treliça? Como ela se comporta e como ela transfere as cargas? É exatamente isso que eu vou explicar no vídeo de hoje. Mas se você já curtiu o tema, dá aquele joinha que ajuda muito o canal, se inscreve e ativa as notificações. Bora pro vídeo! Pegando aqui, pessoal, essa viga que a gente utilizou dos vídeos passados, alguns anteriores, que tem uma viga de concreto, correto? De cara, se a gente colocar uma do lado da outra, uma treliça, uma viga de concreto, a gente percebe a quantidade de material que é economizado utilizando treliça. E a gente sabe que na hora de dimensionar uma estrutura, seja de concreto ou metálica, um grande agravante que aumenta muitas cargas é o próprio peso da estrutura. Então vocês imaginem um vão de 50 metros, por exemplo. É um vão muito grande. Se eu tiver que vencer com uma viga de concreto armado, a viga vai ficar muito alta e o próprio peso é muito grande. Então a carga vai ser muito elevada. Uma grande solução que foi desenvolvida é o uso de treliças. Ou seja, a gente posicionar perfis metálicos que podem ser cantoneira L, barra U, perfil, enfim, dependendo da configuração do perfil a gente vai montando a nossa treliça. Vocês percebem que ela é bem vazada, ou seja, não tem material em toda a sua dimensão. Dessa maneira se economiza muito na questão do peso próprio da treliça. E qual que é o comportamento da treliça? Ela transfere as cargas através dos nós, que são as ligações. Aqui a gente tem um nó, outro nó, aqui, aqui. Então toda ligação de uma treliça é chamada de nós. Esses nós é que fazem a transferência de carga até chegar aos apoios. A treliça ela é composta pelo banzo inferior, o banzo superior, a diagonal e o montante. Cada peça tem a função de transferir cargas. E o que muda se é compressão ou tração é a sua configuração. Nesse caso, a nossa treliça aqui do nosso modelo, ela trabalha majoritariamente tração, como eu disse para vocês no começo do vídeo. O que vai mandar se você quer trabalhar mais tração ou compressão na sua treliça é o tipo de perfil que você vai estar utilizando. Se é perfil L, perfil U, geralmente é utilizado perfil U nos banzos inferior e superior ou cantoneira. E nas diagonais montantes bastante cantoneira. Mas dependendo do tipo da estrutura, pode-se utilizar tubo quadrado para ter um ganho maior, principalmente na questão da compressão. Quando a gente pressiona aqui, a carga
está sendo aplicada no banzo superior, ela passa pelo montante, chega a esse nó. Nesse nó, ele é transferido para dois pontos, que ele vai para o apoio, no caso da nossa treliça aqui, e a diagonal ela é tracionada. Ou seja, ela pega parte dessa carga e lança aqui em cima. Dessa maneira, o aço vai trabalhar a tração nesse banzo e nesse banzo. A gente consegue distribuir a carga. E esse comportamento da treliça depende do tipo. Eu vou mostrar para vocês alguns tipos que são bastante utilizados. O primeiro tipo é a triangular, também conhecida como fink. Ela é muito utilizada em telhados e geralmente se vence pequenos vãos com ela. A segunda, que é parecida com essa que a gente está utilizando aqui no nosso modelo, que é a treliça de banzo paralelo Warre. Treliça de banzo paralelo Warre. Não sei bem pronunciar esse nome em inglês. E o nome já fala, os banzos são paralelos e a configuração das diagonais dos montantes segue um padrão que ele vai se repetindo. É como se a gente fosse multiplicando esse modelo aqui e transferindo a carga. Também nesse mesmo modelo de banzo paralelo, a gente pode utilizar as diagonais cruzadas, que também é bastante utilizado. Vai cruzando. Então a gente vai ter uma diagonal que vai trabalhar a tração e outra a compressão sempre que a carga for sendo transferida. A treliça trapezoidal, que diferente da triangular, o seu apoio é maior, não termina com zero. Ele tem um apoio, então ele sobe, forma um triângulo menor, mas ele tem essa diferença. E a treliça tipo Pratt, que ela repete esse modelo aqui. É como se a gente pegasse esse lado aqui e for repetindo ele até lá, e esse inclusive esse aqui também. E o que muda, se essa diagonal está sendo comprimida ou tracionada, depende da posição. Nesse caso nosso, ela está sendo tracionada. Agora, se eu inverter ela, apertar, ela vai ser comprimida. A gente sabe que o aço ele tem uma grande característica de resistir à tração. Então, por isso que a gente costuma direcionar os esforços da treliça para o máximo de tração possível e o mínimo de compressão possível. Porém, nos casos que tem compressão, a gente utiliza perfis mais quadrados, cantoneiras L, enfim, peças metálicas que têm uma capacidade de resistir a essa compressão. Beleza, pessoal? Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. E, pessoal, quero pedir um grande favor para vocês. Se você curtiu o tema, assistiu o vídeo até aqui, compartilhe com pelo menos um amigo. Manda no WhatsApp, no Facebook e comenta qualquer coisa aqui para a gente bater um papo. Beleza, pessoal? Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Um forte abraço, até o próximo vídeo e tchau! As treliças isostáticas podem ser feitas essencialmente de 4 elementos, variando de acordo com a quantidade de peso prevista a ser sustentado por elas. O primeiro deles é a madeira. Por ser mais frágil, a madeira não suporta muitos esforços externos, sendo utilizada, portanto, para construções que não demandam muito de peso, como as tesouras de telhados observadas na imagem. Já as treliças de alumínio suportam esforços internos maiores que as de madeira. Portanto, são utilizadas em obras que demandam um peso maior em sua estrutura, como palcos de eventos musicais, por exemplo. Seguindo a mesma linha de raciocínio, as ligas de ferro suportam esforços internos ainda maiores, com capacidade de erguer estruturas como os galpões. Por sua vez, as treliças de aço são as responsáveis por sustentar edificações de magnitude gigantesca, como por exemplo pontes e até mesmo prédios. As treliças isostáticas são compostas basicamente de 2 elementos, as barras e a rótula, que é o ponto de união entre as barras. As barras podem ser divididas em 3 categorias: a corda, que é uma barra localizada sobre o eixo X da estrutura, o montante, que é uma barra localizada no eixo Y da estrutura, e a diagonal é uma barra com rótulas
apoiadas na união entre uma corda e um montante, coincidindo com a diagonal de um painel, trecho entre dois montantes consecutivos formando um polígono, como podemos ver na imagem abaixo. As treliças são elementos estruturais que nós interagimos muito no nosso dia a dia. Elas estão bem presentes no nosso cotidiano, apesar da gente não prestar muita atenção nelas. Por elas poderem ser utilizadas tanto na vertical quanto na horizontal para substituir vigas e pilares de concreto ou vigas de madeira, elas são muito utilizadas para as mais diversas aplicações. Por exemplo, nessa primeira imagem, temos a estrutura do portão de acesso à garagem de um edifício em Bento Ferreira, em que se foi utilizado uma treliça triangular como substituinte de um pilar, que também é utilizado para sustentar o motor do portão automático. Nesse caso, seria usado um pilar de concreto, que seria mais pesado e também mais caro de fazer. Por isso, ela é um bom substituto para uma estrutura que também é de metal e que é bem leve. Já nessa próxima imagem, a gente tem um exemplo de treliça que é utilizado em estruturas temporárias, como essas bandejas de proteção de segurança e esses outros elementos que são utilizados na fase de construção ou de reforma de estruturas existentes. Por elas serem muito leves, elas não representam uma sobrecarga tão grande na estrutura. Por isso, elas são muito empregadas para esses propósitos. Aí nós temos a bandeja de proteção de segurança da reforma da fachada de um prédio no bairro de Bento Ferreira, em Vitória. Numa aplicação mais geral, em que se dá para observar as treliças como tanto vigas como pilares na sustentação de um telhado, é possível ver o quão versátil elas são, em que se dá para construir uma estrutura de sustentação de um telhado inteiro, cobrindo um grande vão de um estacionamento, em que se necessita de a menor quantidade de pilares possíveis para facilitar a manobra de carro e a locomoção dos automóveis. Nesse caso, é a cobertura de um estacionamento em Santa Lúcia, em Vitória. Já aqui nesse exemplo da cobertura da Tokstok, uma loja em Santa Lúcia, a gente consegue observar a conjugação de esquadrias com as treliças. Como as treliças são elementos estruturais vazados, ao contrário dos elementos estruturais mais tradicionais, como os pilares e vigas de concreto ou madeira, que são maciços, o uso de vidro como fechamento da cobertura acima de uma treliça permite que haja a passagem de luz e, em alguns casos, também de ventilação, o que ajuda, como no projeto arquitetônico e paisagístico dessa loja, a iluminação dessas palmeiras que ficam no interior desse átrio. No nosso último exemplo, nós podemos ver a marquise de um empreendimento comercial na Praia do Suá, em Vitória. Nele, a gente consegue observar o quão capaz as treliças são de superar vãos completamente em balanço. Essa marquise de aproximadamente uns 5 metros, ela está inteiramente em balanço, sendo fixada na parede de entrada dessa casa convertida em um imóvel comercial. Ela também demonstra o quão útil as treliças são para fazer esse tipo de alteração, sem que se demande da estrutura pré-existente, como esse caso foi de um imóvel convertido e reformado para atender esse novo propósito. A treliça se torna uma opção muito viável e muito interessante para criar um elemento novo sem que precise fazer grandes alterações estruturais. Aqui ela serve para criar uma marquise para passagem, conectando a rua até a porta de entrada,
sustentando uma coluna, sustentando um telhado de acrílico e algumas câmeras de segurança. Abordando o cálculo para o dimensionamento de esforços e tensões nesse tipo de estrutura, nós temos um exemplo que foi feito por nós mesmos e que vai ser resolvido da seguinte maneira. Primeiramente, define-se os esforços internos dessas reações, como os módulos dos esforços horizontais nos pontos de apoio e, no exemplo dessa estrutura, a carga vertical de reação à carga concentrada que foi executada. Executados os esforços internos, nós temos diversos métodos que podem ser utilizados para determinar as tensões internas das barras que compõem a treliça. Um dos métodos que foi utilizado para a resolução desse exercício é o método dos nós, em que se considera cada nó individualmente e os esforços que são observados dentro dele para a determinação dos esforços que vão ser feitos nas barras. Mas também existem os métodos de Ritter, em que se considera em que secciona a treliça para executar os cálculos dentro dessas seções, ou o método de Cremona. Todos eles podem ser resolvidos por meio de softwares e outras aplicações computacionais, assim como o cálculo de estruturas convencionais, para facilitar o cálculo, deixar ele com um resultado mais preciso e também para permitir que se faça projetos bem mais complexos em um tempo muito menor, assim facilitando a vida e o cotidiano do dia a dia dos projetistas e também dos engenheiros civis. Como dito anteriormente, o método utilizado vai ser o método dos nós. Portanto, no nó A, nós teremos as reações da força de tração entre os nós A e C, que será o equivalente à tensão ocorrida na barra AC, a força AB, que será a força de tração entre os nós A e B, que será o correspondente à barra AB, a reação HA e a reação VA. Assim, a gente consegue empregar o mesmo método de cálculo utilizado para a determinação desses esforços, em que se considera que a somatória desses esforços internos serão igual a zero. E assim nós conseguimos achar os módulos dessas reações, em que a tensão na barra AC será de 6 kN e a tensão na barra AB será de 2 kN. Perceba que ambas as tensões são de tração, já que o módulo dessa força é positivo. Caso fosse negativo, ela estaria correspondendo a um esforço de compressão e, portanto, não se caracterizaria em outro tipo de tensão. Já no nó G, nós teremos a força GE, que é a força entre os nós G e E, correspondente a essa barra EG, e a força GF, correspondente à compressão na barra FG. E a carga concentrada determinada, que é uma carga concentrada vertical de 2 kN. Interessante destacar que a barra GF ela é uma barra inclinada, então se leva em consideração essa inclinação na determinação da componente da força. Mas, novamente, o método é bem similar. Nós vamos ter que a força GF ela será a carga concentrada vertical sobre o seno de 45 graus e nós teremos uma carga aproximada de 2,83 kN comprimindo essa barra, já que
o sinal da carga é negativo. Já para a força EG, nós determinamos que ela será igual a 2 kN tracionando a barra, já que ela está positiva. Já no nosso último ponto demonstrado, nós vamos ter no nó E a força EC, que está correspondendo à barra CE, a força ED, que corresponde ao esforço na barra DE, e a força EF, que corresponde à tensão dentro da barra EF, assim como as forças GE e AC que atuam dentro desse ponto. Esse método de cálculo também é muito similar, porém ele utiliza os esforços dessas forças vizinhas para determinar a carga que está dentro desse, que está atuando nesse ponto, para a determinação da força CE. E assim como a força EF, que vai ter o mesmo módulo que a carga concentrada, já que não há nenhuma força vertical que esteja atuando nesse ponto ou na vizinhança. E por fim, a força ED, que por se tratar de uma barra com a mesma inclinação das outras barras no sistema, terá o mesmo módulo e o mesmo sinal. Então serão todas essas barras inclinadas, elas vão se tratar de barras sendo comprimidas com o mesmo módulo, pois elas estão sendo acionadas pela mesma força. Aqui nós temos o exemplo do dimensionamento dos esforços internos e das tensões nas barras da treliça, do exemplo que foi utilizado. Esse tipo de software ele é muito útil porque ele faz todos os cálculos automaticamente de uma maneira bem ilustrativa e bem didática. Aqui nós conseguimos observar exatamente aonde os esforços estão sendo executados e o sentido em que eles estão sendo feitos. Isso facilita muito porque nos ajuda a economizar tempo e permite criar estruturas bem complexas que vão ser resolvidas num prazo bem curto. Assim, a gente consegue ter uma eficiência maior no ambiente de trabalho e garantir que os cálculos realizados vão estar com uma precisão máxima.